Olá, aqui é o Wellington, sou aluno do Polo São João Clímaco. A ideia aqui então é a gente usar o GeoSampa, o dado do GeoSampa, né? O GeoSampa é um repositório aqui, já vou mostrar. Acabei citando, falei errado, eu ia falar GeoPandas e eu falei o GeoSampa. O GeoSampa é um repositório de dados geográficos do município de São Paulo, né? A gente vai usar então dados que estão disponíveis aqui, que é esse endereço que eu estou mostrando agora na tela. Ele tem dados de escola, implantação de escolas com coordenadas geográficas. Então a ideia aqui do trabalho é escolher um ponto dentro dessa área do município de São Paulo, né? Criar um buffer, uma área de abrangência, que no caso aqui vai ser 1.600 metros, ao redor desse ponto que a gente escolher, e contar a quantidade de escolas ali dentro dessa área, né? Da região. Vai ser um buffer circular, né? Vai ser um círculo com um raio de 1.600 metros. Para isso, então, a gente vai usar a biblioteca Pandas, principalmente, né? A GeoPandas, a Matplotlib para gerar um gráfico final, para a gente ter ideia da evolução temporal desses dados, né? O Pandas, claro, que é pré-requisito para usar o GeoPandas. E vamos usar aqui o ambiente, o Colab, né, do Google. Executar tudo aqui dentro do Colab. O primeiro passo para carregar os dados, eu já fiz tudo isso, então ele vai mostrar aqui, por exemplo, aqui, primeira célula, eu estou importando biblioteca Pandas, importando biblioteca GeoPandas, dando um alias para ambos, né? E carregando, montando o drive do Google, né? Ele está dizendo que já está carregado porque eu já tinha feito isso aqui testando, né? Para ver se tinha dado tudo certo. Então, dentro do drive tem uma pasta específica onde estão os dados. Essa pasta eu salvei aqui nessa variável, pasta ESC. Então, cada vez que eu precisar chamar novamente a pasta, basta eu chamar a variável, vai ficar mais fácil. Dentro daqueles dados ali, quando a gente baixa no GeoSampa, ele vai até de 2003 até 2022. Aliás, 2021. Só que na pasta, a partir de 2016, 2017, ele começa ele muda o nome dos arquivos. Então, aí para eu carregar todos eles, eu ia ter que mudar nome de arquivo por arquivo. Acabei optando por não fazer isso agora, porque o interessante aqui é ver, pelo menos ter algum intervalo para a gente fazer o teste, né? E de 2013 a 2016 é suficiente, já são 14 anos aí que a gente consegue dar uma olhada geral, né? Então aqui eu criei, como eu vou chamar os anos, eu criei uma range aqui, que é para chamar de 2003 a 2017. Coloquei isso dentro de uma variável anos. Aqui embaixo, então, vai ser a célula onde eu vou importar os arquivos que estão em XLS, que são arquivos do Excel, né? E já converter todos eles em data frames do Pandas. E salvar todos dentro de uma lista. E a lista dentro de uma variável, né? Então assim posteriormente eu vou chamar todos os data frames contidos naquela lista. Vou usar looping para fazer esses processos, né? Basicamente o que eu usei no script inteiro foram loopings, né? Para ir fazendo cada processo. Então aqui eu criei uma função, importei OS para trabalhar melhor aqui com os diretórios, né? Então eu criei uma função que é para abrir o XLS. Ele vai receber de parâmetro a pasta, que é aquela variável que eu já mostrei ali em cima, e a outra variável que é de anos, né? Então, dentro da função, o primeiro looping que ela tem é para abrir o XLS. Ela vai lá, tem aqui uma lista vazia, onde vai receber os data frames, primeiros data frames, né? Então, eu criei aqui o caminho, usei a pasta ESC para referenciar ali o caminho, coloquei mais o nome que é comum a todos os arquivos, né? E usei a variável ano, que é o que vai variar ali, justamente cada arquivo vai ter um ano diferente, né? Todos eles .xls. Então, vai receber aqui uma variável dataframe, que vai ser justamente a leitura desse caminho ali do arquivo, essa variável arquivo.
de cima, né? E a pasta, a planilha, né? Porque dentro desse arquivo, dessa pasta de trabalho Excel, cada uma delas, né? Ela tem, se eu não me engano, são 4 planilhas, né? A planilha que tem os dados, tem uma primeira planilha que é de metadados, tem uma outra planilha que é de dicionário, e a terceira planilha é onde tem os dados efetivamente, né? As localizações das escolas. Então aqui eu especifico que é a planilha de índice 3, que na verdade é a 4ª planilha, né? Dentro ali do o índice do Python, a gente sabe que começa com 0, né? Então a gente carrega ela aqui. Eu adicionei um campo ano. Esse campo ano ele vai usar o ano aqui que está sendo chamado no looping, né? A cada planilha ele vai atribuir um ano respectivo. Eu achei mais interessante que assim, quando eu precisar chamar, aqui eu vou chamar uma vez só, mas esse tipo de processo eu acho mais interessante fazer. Se eu não me engano, dá até para você fazer isso de outra forma, mas assim eu prefiro. Tudo bem que vai ter uma coluna inteira repetindo aquele ano, né? Tem uma vantagem, porque a cada registro que eu for chamar, se eu precisar consultar cada registro, vai ter o ano respectivo. Então fica uma coisa mais clara para a gente dar uma olhada, né? Depois de feito isso, então, eu adiciono ali na lista aquele data frame que foi criado. Aí abaixo tem outro loop. Esse loop ele vai pegar cada data frame que foi criado aqui acima e vai filtrar as colunas. Porque tem muitas colunas ali e nem todas me interessam, né? Então eu vou pegar só essas daqui que eu estou referenciando. Coordenada, basicamente, tem setor censitário, código de distrito e tal, e o tipo esse setor censitário e código de distrito não é tão útil, né? Mas aqui, classe de creche e classe de pré e classe de creche são importantes. Então seleciono todas elas e monto um novo data frame só com essas colunas. Jogo aqui na lista, aí abaixo aqui tem mais um looping. Esse loop ele vai pegar esse data frame com essas colunas de interesse aqui e vai filtrar. Qual que vai ser o filtro aqui? Eu quero escola só de educação infantil. Consideradas então educação infantil é o quê? Aqui tem pré-escola e tem creche. Então eu estou filtrando aqui. Ou tem uma ou outra. Então o operador aqui é o ou, né? Então filtrei, adiciono de novo, adiciono nessa lista aqui filtrados. E vão ser os data frames finais. Então no final da função, né? Ela vai retornar os data frames filtrados. Aí aqui abaixo então eu aplico. Eu crio uma variável data frames e aplico a função que eu criei acima, referenciando a pasta ESC lá, que tem aquele endereço dos arquivos, né? E a variável anos, que é respectiva a cada ano. Aí abaixo, que é preparando já os dados, eu vou rodar aqui, então eu vou chamar, vou criar aqui uma lista vazia de novo, e vou rodar um outro loop. Ele vai transformar aqueles data frames que estão na variável na lista data frames, transformar usar o GeoPandas para transformar todos em GeoData frames. Aqui a coluna de geometria que ele vai criar, ele vai usar coordenadas, as colunas de coordenadas, né? A coordenada E e a coordenada N. Que no caso aqui ela não está em grau decimal, ela está em coordenada plana. O que é interessante para análise, ele já vem assim lá do GeoSampa, né? Como coordenada UTM mesmo, plana, né? E vai ser interessante porque já trabalha em metros, né? Eu vou usar o buffer em metros, então o cruzamento fica mais interessante. Aí aqui eu reprojeto o GeoData Frame para o Sirgas 2000, o CRS Sirgas 2000, e adiciono lá naquela lista GeoDFs. Aqui eu comentei que era só para testes mesmo, eu não vou repetir aqui, só para verificar se estava correto aqui os data frames. Eu coloquei esse trecho aqui comentado, porque eu tinha feito inicialmente, para ficar mais interessante, seria dando inputs nas coordenadas. Então, cada coordenada eu daria um input. Mas eu acho que, se eu não me engano, isso aí eu precisaria ver depois. Quando você dá um input, ele vai receber como string, né? E, pelo que eu entendi aqui, aí precisaria estudar mais, aí com um pouco mais de tempo, né? O GeoPandas, que na verdade aqui seria o Shapely, né?
Teria que importar o shape daqui para criar um ponto. Eu cheguei a fazer isso. Só que no final ele não retornou. Ele não fez o cruzamento. Então eu entendi que alguma coisa estava faltando. Eu usei essas coordenadas aqui de referência, que é o primeiro registro na tabela, da primeira tabela. Então era só de referência mesmo. Mas é claro que essa coordenada vai ser a área, vai ser a partir da qual eu vou gerar o buffer para todos os anos. Mas aqui eu tirei do primeiro ano, né? Essa referência aqui. Então, na verdade, eu estava repetindo ela aqui com input, mas eu vi que não deu certo. Provavelmente é por conta disso mesmo. O input está recebendo string, mas o GeoPandas, o shape, ele está pedindo um número, né? Provavelmente um float. Enfim, mas aí então eu criei aqui aquele ponto de interesse com as mesmas coordenadas que eu mostrei ali acima, só que usando aqui o primeiro registro do primeiro data frame, né? O data frame de 2003, né? Então criei um ponto a partir disso, dessa seleção. Aí eu crio a área, que é um buffer. Essa área eu converto aqui num... quando eu faço o buffer aqui, ele criou uma geosérie. Mas eu preciso de um GeoDataFrame, né? Então eu criei aqui abaixo, converto em GeoDataFrame. Aqui eu ploto só para ver se está certinho. Ele mostra aqui que é um GeoDataFrame mesmo. E aqui só plotei mesmo ele só para ver se ele tá... Não tira muita coisa daqui, né? Mas aqui eu tinha colocado essa para verificar qual era o CRS dele. Estava atribuindo, porque daquela forma que eu estava falando, que eu estava atribuindo as coordenadas por input, ele não estava carregando o CRS correto, né? Agora não, eu comentei porque ele está carregando correto. Ele já estando convertindo em JDataFrame, ele já está carregando certinho, que é o 31983, né? Que é o Sirgas 2000. Então, mais para baixo aqui, já a análise propriamente dita, né? Então eu vou criar aqui um novo... um dataframe vazio aqui. Em vez de lista, dessa vez eu crio um dataframe vazio. Que é para receber justamente o ano e a quantidade de escolas. Crio abaixo um for. Um for, então, eu faço a intersecção usando o GeoPandas para intersectar aquela região alvo que eu criei lá em cima, que é o buffer, e mais cada GeoDataFrame que está na lista de GeoDataFrames, né? Então eu usei o predicado de intersecção, tal. O inner, né, para excluir o que está fora ali do buffer, né, da área do buffer. O ano aqui ele está recebendo lá de cada GeoDataFrame a coluna de ano, o primeiro registro, né, da primeira linha ali. A conta, então, é a contagem mesmo de quantos pontos tem no cruzamento, né? Eu adiciono isso. Eu tive que pesquisar aqui porque eu não estava acertando essa sintaxe para realizar a contagem e acrescentar lá acrescentar a contagem e o ano no dataframe ali de cima, né? Que tá vazio. Então, certinho. Quando eu rodo aqui, eu já imprimo um relatóriozinho básico mostrando para cada ano uma quantidade de escolas. Aí abaixo eu só gero o gráfico mesmo através da PyPlot, né? Importo ela aqui e tal, tem as configurações do gráfico, os títulos, etc, os eixos aqui. Também é outra coisa que para estudar melhor depois, né? Não tenho tanta intimidade aqui com Matplotlib, né? Mas já saiu alguma coisa satisfatória, que é justamente essa análise que a gente consegue fazer, né? Através aí dos resultados.